Oi, pessoal, boa noite mais uma vez. Aqui estamos começando a nossa terceira parte do webinar, revelando os segredos operadores de baixa frequência, 860, 80, 40, também se aplica a algumas outras bandas. E hoje nós vamos terminar a última parte, né? E deixa eu ver se eu estou com a apresentação certa aqui. Estamos com a apresentação certa. Vamos falar sobre... Não, estou com a apresentação errada. Vamos dar uma parada aqui que eu tenho que mudar a apresentação. Perdão. Estou com a apresentação da semana passada. Vou stop o recording. Voltando. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Começando a gravar novamente. Estamos começando a terceira parte, agora já com a apresentação certa. Onde hoje nós vamos falar sobre as práticas operacionais, os horários, frequências, planejamento de atividade, como tornar o conhecimento que a gente adquiriu nesses últimos 2 meses prático e poder desfrutar e evitar coisas do tipo horas escutando barulho com frustração, que é muito comum se ouvir para quem não tem todo o nível de informação que vocês têm, né? E com isso vamos tratar de combinar todos os conceitos que colocamos as outras 2 semanas. Eu acho que já deu aqui o horário para a gente começar, né? E o pessoal que for entrando depois, que não entrou ainda, tem a opção de ver a gravação que vai ficar no site do Araucária, como está aí as outras 2, né? Então, falando em frequência baixa, né? Eu comecei aqui com um slide que, inclusive, deixa eu fazer o share aqui do monitor 1. Ok, agora vocês estão vendo o monitor 1 completo, né? Eu comecei com essa fotografia, e essa fotografia aqui tem o PY1 Romeo Oscar, está aqui minha filha Marília e a esposa do Rolf, a Sônia. Essa foi uma comemoração de um QSO feito com 9V1XQ em janeiro de 1994, às 22h30 Zulu. É uma história interessante, me marcou muito, porque o Rolf tinha me visitado para trazer um amplificador de 160, um SB220 modificado, tinha uma bobina em cima, totalmente fora do chassi, 400 watts, e a gente tinha sintonizado a torre, que eu tinha acabado de montar, não tinha bem invertido, não tinha nada, só tinha a torre, né? E tinha uns 12 radiais no meio do gramado, um terreno pequeno, 20 por 25, na torre no fundo, né? E nós fomos surpreendidos pelo, inclusive o Fred, que está aqui hoje com a gente também, ele fez um chamado, porque ele estava em 20 metros e uma estação 9V1 Zulu Echo. Queria fazer um QSO em 160 metros, estava procurando uma estação do Brasil ativa. E era 1º de janeiro, dia de ano, né, porque é feriado, à tarde, né, falei, Fred, mas é muito cedo, né, vamos tentar aí, eu consigo colocar alguma coisa, e vou lá, 1825, eu lembro disso aí, e deu ok que nós íamos entrando, né. Então, no horário, começamos a escutar, era bem cedo, eu olhei para fora, estava claro, assim, mas vamos ver, e não tinha nada. O Rolf subiu um pouco o VFO, em 1828, um pouco acima, tinha o 9V1XQ. Era um outro radioamador, não o 9V1 Zulu Echo que tinha pedido o SCAD. E o sinal de 579. Inclusive, eu lembro bem da surpresa, porque chamamos e veio logo em seguida, também deu 579, foi um QSO muito interessante. E aqui está a comemoração com champanhe do dia, que era muito comum para a gente, no começo de 160, celebrar com champanhe um país novo. Mas a grande pergunta aqui é como que o 9V1 Zulu Echo sabia que tinha propagação em 160? Não tinha ninguém ativo, não tinha praticamente nada que pudesse dizer que naquele janeiro, 1º de ano de 94, teria condições assim maravilhosas de fazer um QSO em 160 metros. Isso sempre me intrigou e me motivou muito a estudar. Inclusive, no dia, o Egon PY2 Bravo Whisky estava com uma vertical, uma sloper,
que ele tinha uma bobina que ele colocava para 160, mas ele só conseguia escutar na antena KT-34, que ele usava para 160 metros. Inclusive ele queimou a KT, ele ficou tão excitado que na hora de transmitir, ele transmitiu os kW 160 em cima da KT e queimou. Mas não conseguiu fazer o que achou, mas também escutou. Isso ele mora mais no centro de São Paulo, né? Então eu sempre fiquei intrigado, como é que ele sabia? E esse é um segredo que demorou muitos anos para conseguir descobrir, e vamos tentar hoje passar aqui para vocês essas bases, fundamentos, como que foi possível ao 9V1 Zulu Echo saber que tinha condições em 160 para tentar falar com o Brasil. Então, 160, basicamente, a gente não pode falar de frequência baixa sem passar pelo Steel Perry Whiskey One Bravo Bravo. Steel Perry foi um grande motivador, uma pessoa que praticamente abriu a banda de 160 metros e demonstrou a potencialidade de X na faixa. Tem uma história muito interessante, uma leitura agradável, que tem um site do K1 Zulu Mike, onde você pode ver e lembrar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais sobre a história de 160 metros com o Whiskey One Bravo Bravo. Inclusive tem aqui do Jeff, K1 Zulu Mike, agradecendo ao Steel por mostrar-nos o caminho das bandas de 160. Bom, mas falando de 160 é muito parecido, 80 também, muito parecido com cadeado. Para que a coisa abre, para a propagação abrir, você tem que passar por vários segredos. Se um deles não funciona, a propagação não abre. Então, primeiros fatores que a gente tem que considerar, condição local atmosférica. Isso é básico. Se a condição atmosférica estiver ruim, se tiver com QRN, muito ruído, fica complicado e você não consegue nem ligar o rádio. Atividade magnética também impacta muito. Veja que tudo que impacta é negativo, não tem nada que ajuda realmente. São coisas que você tem que passar. Por exemplo, atividade magnética, tempestade magnética, flare, muita atividade. Por exemplo, esses próximos 2 anos são praticamente de muita atividade magnética quando o ciclo solar baixa do máximo para o mínimo. Então, vamos passar umas regrinhas que ajudam muito sobre a IKP. Solar flare, mass ejections são coisas que um é radiação, solar flare praticamente é raio-x. Às vezes acontece que quando tem um solar flare, no primeiro 6 horas melhora muito a propagação. Dá aquele pico de propagação, fica muito bom, e depois quando chega os elétrons e a parte de massa que vem do Sol, aí dá uma depressão na propagação que fica 4, 5, 6 dias para a atmosfera se recuperar. Horários compatíveis com a programação, né? Também aí é importante, e com certeza também atividade. Atividade, na verdade, não só atividade, mas atividade no horário, na frequência certa. Se não tem uma pessoa do outro lado, se você não está lá na hora que todas as condições funcionam, não tem QSO. Na verdade, a atividade é o fator mais importante do DX de frequência baixa. E essa é uma coisa que a gente só se passa com motivação, com educação e com um pouco de conhecimento. Mas o fator limitante maior que tem em crescer o número de países ou crescer o número de contatos ainda é a atividade. Então vou falar um pouco de condição atmosférica. Por exemplo, você vê aqui algumas ferramentas que hoje nós temos disponíveis, que nos primórdios do tempo de 160, no tempo do Steel Perry e de outros pioneiros, não existia. Temos hoje, por exemplo, alguns sites que lhe permitem visualizar atividade elétrica com raios em todo o mundo. Por exemplo, esse dia aqui, por exemplo, seria um dia que no Brasil não estaria muito bom para falar com quase nenhum lugar, né? O pessoal aqui da Rússia teria uma boa opção para falar com o pessoal da Europa e da África do Norte. Outros dias, assim, por exemplo, que eu tenho uma tempestade enorme em cima da Flórida, que a única coisa que eu posso fazer é desligar o rádio e assistir televisão, né? E todo o resto do país aqui sem nenhuma tempestade. Então, são coisas que a gente tem que entender e se precaver. Não vai deixar o rádio ligado e levar um raio ou ter uma descarga elétrica e destruir o equipamento porque está na hora da expedição entrar, né? Outras coisas que eu também tenho estudado e tenho visto alguma ajuda para entender um pouco de propagação é um DSK, que é um DST, que é um índice
que mede a atividade magnética ao redor do Equador, e principalmente para contatos de longa distância, onde nós temos duto, sempre que o DST está acima de zero, ajuda bastante. Não é que sempre que está acima de zero vai ter propagação. Tem que ter todas as outras condições juntas para poder, como eu falei, da chave. Porém, tem situações, por exemplo, negativas. Quando uma está negativa, aí todo mundo fica negativo. Por exemplo, se o DSP está abaixo de 50, aqui teve com certeza um CME, uma massa expelida do Sol, numa atividade de corona, que atingiu a atmosfera e deprimiu bastante. Você vê aqui a atmosfera se recuperando, aqui por quase 10 dias para se recuperar. Nesse período aqui, com certeza, a propagação foi muito afetada. Ao contrário desses outros períodos aqui, de agosto, praticamente estava com pouca atividade magnética. A questão de índice de KP/IA, de índice solar, eu uso muito um site que chama Solen Info, onde você pode ver o número de manchas solares, o fluxo e o índice AP. Tem vários dados. Na verdade, se você for olhar a propagação desse lado, você fica maluco. Não existe como fazer uma previsão de 160. Você sabe quando vai fechar. Por exemplo, se os ventos solares estiverem muito intensos, tiver velocidade de vento solar acima de 500, 600 km por segundo, vai entrar um CME e vai estragar a propagação por alguns dias. Por outro lado, o índice K e o índice J, na verdade, eles ajudam um pouco quando você tem a parte baixa do ciclo solar. Quando você está na parte baixa, se você tiver o índice A abaixo de 5, ou preferência por mais de 5 dias, você tem boa propagação. Principalmente a aurora fica muito baixa, você consegue contatos através do polo sul, polo norte. Né? Aqui, por exemplo, nós temos os gráficos atuais. Isso aqui está aí dessa semana, né? Porém, se você ver aqui 10, eu falei menor que 5, essa escala aqui está 10, 20, 30, 40, 50. Né? Então 10, olha, praticamente não tem nada aqui que esteja abaixo de 5. Né? Então isso aqui já é uma boa indicação que a propagação nesses meses agora está muito ruim em 160 metros. A atividade magnética perturba muito. Lembrando aqui, por exemplo, isso aqui é um chart já de 2009. Esse aqui é 2009, é onde estávamos com a parte baixa do ciclo solar. Você vê que a escala de 250 aqui era 100 no gráfico, nem precisava tanta escala. E aqui também o índice planetário, né, o A, tinha 10 e 5. Então aqui, por exemplo, você vê que nessa faixa aqui, nesse período, após 5, 6 dias, com certeza a propagação estava muito boa. Então é uma boa indicação de que vai ter boas aberturas por propagação de absorção, aquela que não depende de duto para se formar. Né? Então, outra coisa interessante que acontece é que geralmente a propagação boa se repete a cada 27 dias. Tem muita história aqui por que isso acontece, se segue o ciclo da mancha solar rodando em volta do Sol, se segue a fase da Lua, tem teorias sobre maré atmosférica, do jeito que tem a maré do mar que sobe e baixa, porque a massa é atraída pela Lua, a altura da atmosfera também, os gases também são afetados. Existe um estudo sobre a altitude da ionosfera em função da Lua, mas nunca ninguém conseguiu provar ou usar isso de maneira adequada. Mas, de uma maneira geral, isso é prática. Cada 27 dias se repete, a gente não entende exatamente porquê, mas quando você tem um bom dia de 160 metros, você marca ali no teu calendário 4 semanas, 27 dias, você vai repetir esse dia de boa propagação. Como nós estamos na parte alta do ciclo solar, é bem provável que você esteja um dia de boa propagação em 30 dias. Quando você está na parte baixa, que tem pouca absorção, às vezes você tem uma boa semana e depois de 3 semanas mais uma boa semana, mas isso sempre funciona. Vamos falar um pouco de horário e frequências, né? Isso aqui é uma parte muito interessante.
Muitas vezes a gente não tem visibilidade disso. Esse chart aqui de um amigo nosso, K8 November Delta, colocou esse gráfico e é muito interessante porque a gente sabe o que acontece do nosso lado do DX e o que acontece do outro lado do DX. Né? Por exemplo, aqui tem de 160, começando em 1800 até 1880. O que você vê em vermelho aqui são frequências onde existem espúrios ou sinais não desejados de intermodulação de broadcast. Nos Estados Unidos, as divisões de broadcast é cada 10 kHz. Então, por exemplo, 1810, sempre tem um apito, um bird, sempre tem alguma coisa prejudicando. 1810, 1820, aqui ó, 1830, 1840, até 50, 60. Já na Europa, a divisão é por 9. Então, 1809, 1817 a 18 é uma frequência muito ruim para escutar. Na Europa, 1824, se você quer fazer um QSO com a Europa e vai chamar em 1824, você deve quebrar isso aí. Põe 25, mas 24 é uma frequência ruim na Europa. 27 também é ruim, 28. Então, todos esses em vermelhos são frequências que você deve evitar de chamar geral, porque do outro lado vão ter dificuldade de escutar, dependendo se você está tentando comercial com a Europa, comercial com os Estados Unidos. E com certeza isso também vale para outros países onde a divisão de broadcast é de 10 em 10 kHz ou de 9 em 9 kHz. Tem as frequências boas, por exemplo, aqui para os Estados Unidos, o DX Window, que vai de 1830 a 1935, né? Essa parte aqui normalmente se deixa para chamar geral. Se você for chamar geral, essa é a parte ideal para chamar em telegrafia, né? Aqui existe outra coisa interessante, por exemplo, sempre o pessoal de contest. Durante os contest aqui em 160, o QRM entre Europa e Estados Unidos é muito grande, porém, Europa não transmite de 1800 a 1810. Então, por exemplo, se a América do Sul começar a sentar nessas frequências para fazer contest, é a melhor frequência que você pode ter para falar com os Estados Unidos, porque você não vai ter aqui concorrência do sinal europeu para falar com os Estados Unidos. E tem muita gente que usa aquele Hotel Kilo 3 November Alpha, costuma passear por aqui, né? Mas é que eles também gostam muito de ficar aqui entre 1840 e 1850, na parte alta da banda, né? Mas isso aqui ajuda muito, olha, tem muita informação de países que você tem limites, por exemplo, até 1930, 60. Alguns países não operam abaixo de 1830, por exemplo. Parte da Austrália, parte do Oceano Pacífico também não pode operar abaixo de 1830. O mais interessante é japonês, por exemplo, que só opera de 1810 a 1825, ou 1907 a 1912, que é bem para cima da faixa. É muito comum antigamente você ter que chamar uma estação japonesa aqui embaixo e escutar em 1910, 1912. Hoje eles já podem começar a transmitir aqui. Porém, se você chamar em 1825, 26, eles não vão responder, porque eles só operam de 25 para baixo. Então aqui dá uma ideia, porque tem que planejar um pouco aonde você vai chamar e como você vai participar do contest, olhando um pouco como é a banda do outro lado, né? Os horários mais utilizados para contatos 160 são bem definidos. Basicamente, você tem um período muito importante no começo, onde tem o sunset, onde aqui, por exemplo, lembra que a bola do sol está no horizonte, ainda tem dia, então primeira hora onde começa a escurecer. Na verdade, quando já escureceu, já passou. Quando você olha para fora, já está totalmente escuro, você já perdeu. Então, essa é uma janela importante, que aqui ocorre sempre uma melhoria de sinal por diminuir a atenuação, e onde você tem condição de fazer bons contatos. É um bom período para 160. Depois você tem um período onde não acontece nada. É muito difícil você ter alguma coisa nesse período, até quase meia-noite, onde você tem aí um outro período onde a atenuação está ao mínimo possível, não quer dizer que seja boa, mas está ao mínimo, e um período totalmente sem condições até o sunset. Se você olhar do lado do DX, dependendo da localização, pode acontecer coisa interferente. Por exemplo, esse exemplo aqui, o sunset e o sunrise estão fora, então não existe nenhum minuto onde esteja escuro dos dois lados. Mas aqui desse outro lado, pela manhã, dá uma parte que a gente conhece como
escuridão mútua, ou common darkness, onde você pode ter aqui um período de pico. Então, com certeza, o horário para falar com a estação seria aqui no seu sunrise, porque você estaria do lado este e o cara estaria do lado oeste pela posição do Sol. Ao passo que, nesse outro exemplo aqui, por exemplo, uma estação da África, ou do Pacífico, do Índico, Oceano Índico, como foi o caso de Amsterdã, ou outros que tiveram o Fox Tango 4 recentemente, né? O pico vai ocorrer exatamente no sunrise, nesse período aqui. Então, se você for operar nesse horário, você vai específico para um determinado país. Então, é muito claro. Não adianta você vir aqui, porque está escuro, é 8 horas da noite, está friozinho, que você vai ter boa propagação em 160. Você pode ter muita frustração escutando na hora errada, e na hora que você vai dormir o sinal aparece, ou a hora que você ligou o rádio, o sinal já foi embora, ou de manhã cedo. Se você levantou muito cedo, vai esperar 2, 3 horas até o sunrise. Normalmente eu levanto 20 minutos aqui e 20 minutos aqui, é a minha operação diária. E só entro nesse período aqui da noite quando tem algum DX específico, que eu sei o horário que vai picar. Então, se você ficar escutando, por exemplo, a noite inteira, você vai passar escutando ruído aqui por 3, 4 horas, mas só vai escutar a estação nesses 5 minutos ou 10 minutos. Na verdade, você vai escutar a estação em função do sua relação sinal-ruído. Depende de quando você trabalhou para melhorar a tua relação sinal-ruído, você pode escutar ele por 2 minutos, por 10 minutos ou por 40 minutos, dependendo da diretividade do seu sistema de recepção, da eliminação de ruído de modo comum, neutralizar a torre. E isso é importante, porque te dá a satisfação de entender o horário que você vai conseguir fazer o QSO, saber que você não está escutando nada, mas que vai ter aqueles 5 minutos, 2 minutos que o sinal vai aparecer, e é na hora certa. Então, é a parte mais prática que tem de propagação em 160 metros, e também em 80. Para 80, essas janelas são bem maiores, né? Como já tínhamos conversado, pode chegar a quase horas, 1 hora, por exemplo, e em 160, dependendo da sua situação de recepção, pode ser 1 minuto ou 2 minutos. Então, outra parte importante é entender como você pode classificar as estações em função de potencialidade de fazer um QSO. Isso aqui é muito utilizado e, na verdade, temos 3 tipos de o que a gente chama de layer, ou estações baseadas no tipo de equipamento utilizado. Lembra que nós falamos que a atividade de radioamador depende muito de tecnologia e evolução para escolher o equipamento certo. Então, nós temos as estações de first layer, ou top notch, que se chama, ou primeira camada. São estações normalmente que têm 1 kW ou mais de potência, tem uma antena DRX de recepção com 10 dB de diretividade ou mais, ou seja, ele resolveu os problemas de diretividade, consegue neutralizar ruído e consegue escutar os sinais 10 dB abaixo do ruído de propagação. E tem uma antena de transmissão vertical com bom plano terra, e tem algumas que têm até 4 verticais fasadas. Então, essas estações a gente chama de primeira linha, ou linha Layer 1. Tem as estações de segunda linha, o Layer 2, que a gente chama, que são estações com a mesma potência. Veja, não tem mais diferença aqui de potência, não é porque a potência que diferencia uma estação tipo 2 ou tipo 1, mas basicamente é sistema DRX. Então, uma estação tipo 2, embora tenha potência, ela tem um sistema de recepção precário. Tem uma K9Y, uma U, uma flag, alguma coisa entre 5 e 9 dB, ou alguma coisa por aqui. Lembre que uma dipolo já dá 5 dB. Então, se você estaria 4 dB de melhora em relação a uma dipolo. A grande diferença é que a antena de transmissão é uma bem invertida, o sloper com fraco ou com um plano terra fraco. Isso é interessante. Por exemplo, o Egon tinha, quando ele mudou para a praia, uma dificuldade enorme para sair em 160, e ele passou por várias fases, passou por uma sloper, e também não saía. Aí ele resolveu ter a ideia de pegar o plano terra da torre e ligar no terra da Eletropaulo, que ficava na porta da casa dele. No dia que ele fez isso, o sinal dele subiu 10 dB e passou a fazer muitos DX. Ele, inclusive, chegou a 200 países, que tem mais de 200 países trabalhados em 160 metros, morando
numa casa de terreno pequeno no centro de São Paulo e morando onde está hoje perto da praia, mas também com um terreno pequeno. E temos aí as estações Layer 3, que são estações onde a potência é 1 kW ou menos, normalmente eles não têm muito mais que 1 kW, mas também você vê que o fator de kilowatt não entra muito nessa classificação. Não tem antena de RX e tem uma antena bem invertida de transmissão, ou outras coisas imaginárias, como já vi aí, lobster. Tem um cara que pegou uma V invertido, quebrou uma perna, jogou no chão e falou que é uma sloper com um radial. Quer dizer, não adianta você chamar de radial, não. Na verdade são antenas dummy load, que você tem 50 ohms, mas não tem eficiência nenhuma de transmissão. E aqui a gente fala terceira camada. Isso, por exemplo, na Europa, em contest, é muito interessante. Se você tem uma estação de contest bem afinada, você consegue trabalhar estações da terceira camada. E o volume de estações são maior. Obviamente, você vê aqui que você tem 100 estações nesse nível, 1000 nesse nível, umas 10.000 estações nesse outro nível, que é basicamente a nossa realidade. Então, olhando dessa maneira mais certa, você também pode ter estações que são residentes, por exemplo, você quer falar com Gabon, você tem que falar com uma estação ativa que tá no Gabon. Tango R8 Charlie Alpha, ele é sempre ativo em 160, mas tem outros que às vezes que ele não está muito ativo, dependendo da época. Por exemplo, quando tem muito pouca propagação, o pessoal tende a não ir muito. Expedição também tem uma diferença muito grande, se a expedição é numa ilha ou a expedição é no continente, porque ilha é mais silenciosa, não tem ruído tão grande quanto o continente, embora às vezes também tenha, né? O Fred teve problemas sérios aí de ruído com o laptop no research, na expedição de Tango 30PY, mas normalmente com ilha você tem água salgada, então a transmissão fica fácil. Então, por exemplo, mesmo que você esteja numa ilha com água salgada, você pode até ser uma estação tipo 1, porque o plano terra do mar faz maravilhas, chega a subir 20 dB o teu sinal em relação a estar no continente. Então, quando você olha as expedições, dá para ter uma ideia pelo equipamento, que tipo de coisa, se eles têm antena de recepção, se eles não têm. E o que acontece é o seguinte, que se você tem uma estação tipo 1, no nível 1, você trabalha facilmente os nível 2. E se tiver propagação, se faz o nível 3. Se não tiver, você não faz. Uma estação nível 2 só consegue trabalhar nível 1. Eventualmente, ele trabalha uma própria estação de nível 2. Agora, uma de nível 3, ele só consegue trabalhar as estações mais fortes e raramente vai trabalhar uma estação de nível 2. Então, isso limita muito e modifica muito o aspecto de número de QSOs, ponto em contest e resultado no DXCC. Nós vamos olhar um pouquinho mais com calma aí. Eu sei que o pessoal deve estar um pouco frustrado em relação à antena, mas vamos dar uma estudadinha aqui. Por exemplo, isso aqui é uma antena vertical. São bem parecidas. Vertical quase de 10 metros de altura, 20, 30 ou 40 metros de altura, muda a eficiência. Então, o que manda é o plano terra. Um plano terra bom, uma antena de 10 metros na água salgada, tem quase o mesmo sinal que uma antena de 40 metros na água salgada e é muito melhor que uma antena de 40 metros em terra. Então, o plano terra é muito importante. E os ângulos que você mais usa para DX, aqui entre 40 e 20, sei que não é muito embaixo, é mesmo menos aqui em cima, você teria que, entre esse ponto e esse ponto, basicamente, olha, uns 2 dB de perda, ou seja, é pouco, né? Já numa V invertido, nos mesmos ângulos, você estaria perdendo de 5 a 10 dB. E se o ângulo for um pouquinho mais baixo, mais. Mas normalmente de 5 a 10 dB, ou seja, se você está transmitindo com uma V invertida de 1 kW, e você precisa de um ângulo baixo, você já está perdendo 10 dB. Uma pessoa com uma vertical e 100 watts tem o mesmo sinal que você com uma V invertida. Por isso que as estações com verticais têm mais resultados. Por exemplo, o Egon trabalhou os 200 países dele usando sloper em terrenos pequenos, praticamente sem condição de ter um plano terra decente. Outra parte interessante que se fala muito que a V invertida é uma antena unidirecional. O campo total é unidirecional realmente, só que se você divide em vertical e horizontal, essa parte verde é o lado horizontal da V invertida. No caso, o fio estaria aqui, olha, onde eu estou passando o mouse, na parte horizontal aqui. Essa, vamos dizer, o eixo X, né? Então ela transmite vertical na direção do fio e transmite horizontal na direção do plano do V invertido. Então,
Aqui ela recebe bem melhor, a impressão que a bem invertida é sempre melhor para receber, mas se ela recebe horizontal desse lado, porque ela faz aquela função de eliminar um pouco de ruído vertical, né? Embora você tenha que usar um choke bom para eliminar a, a captação do cabo, porque se você não faz isso, aí você tem na verdade uma mistura de vertical com bem invertida, e com certeza isso acopla na torre, então tudo junto que dá alguma coisa mais vertical do que realmente uma bem invertida. Mas isso depende de cada situação. Mas, em geral, as estações com vertical têm muito fato. E, dependendo do esforço que você faz para atualizar a sua estação, você consegue mudar. Por exemplo, hoje na América do Sul, eu conto nos dedos as estações de primeira linha, vamos dizer assim, a nível L1. Tem aí o PYRO que está com uma vertical com bom plano terra, o L8 DPM na Argentina está com um bom plano terra, o Hotel Kilo 3 November Alpha também está com uma vertical, e tem uma estação no Chile também, que vai muito bem em contexto com uma estação vertical. Mas o pessoal que usa estações bem invertido e não consegue resolver um problema de plano terra, fica com dificuldade. O maior problema é que, como nós vimos na primeira parte, você tem interações que te prejudicam a antena de recepção. Então você tem que passar pelo processo de neutralizar a antena vertical. E isso é um pouco mais complicado. Mas vamos de novo com o nosso trabalho, vamos ver como a gente faz para planejar essas atividades. Aqui, por exemplo, tem uma fotografia do WRTC de Helsinki, na Finlândia. Imagina o planejamento que todo o pessoal teve que fazer para ter pontuação em contest. E em frequência baixa isso não é diferente. Então, planejar é importante, mas lembrando uma coisa que o meu Elmer me falava muito, meu professor de telegrafia, que eu ia fazer telegrafia com ele em São Bernardo para aprender quando eu tinha 15 anos. Primeiro o trabalho, depois a família e só depois o rádio. Então, o planejamento tem que levar em conta todos esses aspectos aqui. Você quer ficar com o trabalho, a família. Eu sei, a paixão do rádio é grande, mas temos que passar por essa fase para desfrutar bem e celebrar como esse pessoal está celebrando aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, em contest, por exemplo, se você está com uma estação tipo L1 ou L2, você tem algum aspecto interessante. Esses primeiros 30 minutos do sunset, você quer estar em 160 metros, porque aqui que vai aparecer os multiplicadores mais difíceis. Se você olhar esse mapa, você teria todo esse pessoal aqui dessa zona cinza como facilidade, né? Um pouco dos Estados Unidos, um pouco de Caribe, o sinal forte no Caribe, o sinal forte aqui desse lado, e alguma abertura, porque sempre às vezes tem um pico, e você consegue trabalhar boas sinais da Europa nas primeiras 2 horas. Quando começa a ficar escuro, dependendo da época do ciclo solar, fica um vazio, você cai muito. Então, quase que não é interessante você perder tempo nesse horário. Volta mais tarde, trabalha um pouco da Europa, e depois que o Sol está saindo da Europa, praticamente, né, você tem aqui o outro lado dos Estados Unidos. Você passa para o lado dos Estados Unidos, e quando você tiver no nascer do Sol, aí sim um pouco mais de Pacífico e Ásia. Para você acompanhar e fazer um planejamento adequado, esse tipo de mapa é fundamental. Antigamente a gente usava um de plástico, hoje com o de X-Atlas você consegue variar os horários, variar o mês, examinar o que acontece com uma determinada estação, qual o melhor horário para você se programar, quase que é uma obrigatoriedade. Para a estação de contest que utiliza assistido, né, o CW Screamer também é fundamental. Ele consegue detectar sinais que você estaria escutando na faixa, que faz o spot dos sinais que chegam na tua estação. Então você pode, com o Screamer, planejar também os horários que você vai trabalhar em 160. E a RBN, o Reverse Beacon Network, o Felipe está aí com a gente, tem um grande idealizador disso, quando ele me falou a primeira vez, eu falei, Felipe, para com isso, você não serve para nada. E eu estava realmente muito errado nesse assunto. E realmente a RBN hoje faz uma diferença muito grande em toda a atividade do rádio, como fez o cluster também. Eu considero tão importante quanto a invenção do cluster. Mudou muito o nosso jeito de fazer rádio. Então, basicamente, se você consegue ter uma estação nível 1, você chama geral, que você consegue pontos. Se você for uma estação nível 2, você vai ter que fazer um sweep and pick. Vai rodando a faixa, aquele que você escutar, você tenta falar. Porque a tua limitação entre a 1 e a 2, basicamente, é recepção, né? Então você vê o que você consegue receber. E se você tiver uma estação tipo 3, às vezes é uma boa hora para assistir TV.
realmente não vai conseguir. Outra parte interessante, se você começa a pesquisar DXCC e quer evoluir na atividade de DX, organizar os seus QSOs por zona. Por exemplo, esse aqui é um exemplo da minha tabela, eu organizo por zona, trabalhado e quando está confirmado, né? E também faço uma avaliação por ano, que desde que comecei com esse livro aqui em 2007, se eu trabalho, eu marco aqui. Então, por exemplo, esse ano, esses Ws aqui são os que eu já trabalhei esse ano, dessas regiões, né? E com isso, eu agrego, em vez de separar por ordem alfabética do nome do país ou ordem alfabética do prefixo, eu sempre guardo por região. Porque se eu já falei com a zona 26, eu falei, por exemplo, 2, 3 vezes, por que eu não consigo falar de novo com a mesma zona? É só questão de atividade. Então, por exemplo, se tem alguém no Laos, eu posso ter chance. Eu vou ver como é que foram meus QSOs com essa zona e posso fazer outro. Por exemplo, aqui, zona 24. Eu já fiz um QSO com a zona 24. Já escutei China, por exemplo. Aqui, esse amarelinho, quer dizer que eu já escutei. Então, eu fico orientando as atividades por zona. Fica fácil de se programar. E também pelo DXAta, você consegue ver, por exemplo, o horário que o Sol está nascendo nos países que você precisa. Então, você se concentra a atividade naquele horário. Você se baseia um pouco em DXCluster, na RBN. Você pode basear em resultados de contests anteriores para ver quem está ativo nas regiões que você quer fazer o país. E trabalhar tudo separado por zona. Isso ajuda bastante. E atividade por distância, o planejamento, por exemplo, nós estamos com uma expedição aqui no VU4, né? Então, vamos pensar qual que seria minha chance de tentar falar. Eles estão colocando 2 antenas verticais, então estaria quase com ela, embora não conseguiram colocar ainda, estão trabalhando nisso. Estão com antena de recepção, estão com potência, então poderia ser uma estação com um sinal bem adequado. Porém, no meu caso aqui, o contato direto seria dessa direção. Estou na Flórida aqui, e aqui o centro está o VU4, que é o Andaman. Então, para mim, eu tenho 70% de terra, que é mau sinal, 20% de gelo e só 10% de mar. Então, quase esse caminho aqui é quase impossível. A única coisa que me sobra, realmente, é poder o caminho de Long Pass, que seria de Telp, né? A parte que nós falamos de Long Pass, seria a única chance. Então, a chance, por exemplo, de eu tentar fazer essa expedição é muito pequena. Então, o tempo que eu gasto seria só aquele pedacinho onde eu poderia falar de manhã cedo, 10 minutos, 15 minutos, por longa distância, pelo sul, com a minha antena dando a volta ao contrário aqui, né? Indo para o sul e voltando por aqui, por essa parte. Basicamente, o que a gente viu nas partes anteriores, as condições de longa distância sempre se repetem na mesma semana do ano. E se repete pelo seguinte: a posição do Sol, a posição da minha antena, a posição da reflexão perto do sunset é sempre a mesma. Então você pode confirmar isso com cluster, usando resultado de contest, usando chat, você usa muito chat, sala de Skype, que a gente fala muito também. O pessoal costuma olhar contatos por VHF avisando um ao outro, né? Mas a verdade é que isso sempre se repete na mesma semana do ano. Isso é um conceito interessante, que você não vê muito isso em frequência alta, mas em frequência baixa, como é uma questão geométrica, isso se repete. Então, por exemplo, aqui alguns exemplos de QSOs. O Ronald fez um VK6 em 26 de 6 de 2004 às 23 horas. Se você tentar falar com a Austrália em 160, você vai acabar nesse horário aqui. Com certeza, independente do ano, você vai acabar por aqui. Por exemplo, eu fiz o 9V1XQ em 1º de janeiro de 2004, 22h57. Olha a semelhança do horário que teve entre esses QSOs. Embora esse aqui foi em janeiro, esse aqui foi em junho. O PY2BW trabalhou o primeiro VK3 dele em 2009, em junho de 2009, às 9h40 Zulu. O PY2RO trabalhou o primeiro VK dele dia 27 do 6, também trabalhou outro dia 22, mas olha o horário, 8h42, 9h48. Então isso aqui é muito perto. Então teve um dia aqui, inclusive, que até uma estação PY com 100 watts conseguiu fazer VK, aqueles dias que a propagação está maravilhosa. Né? O PY2BW fez o 9 Mark II em abril de 2010, às 22h10 Zulu.
O X7 eu não lembro quando ele fez, mas o Daniel, pessoal do DO, fez o JT1 dia de Natal, a véspera de Natal, aqui 24/12, às 22h40. Olha interessante, 23, 22h57, 22h40, 22h40. É porque é o horário do pico do sunrise. Não é coincidência, isso é conhecimento. Usar esse conhecimento para conseguir trabalhar um DX é super importante. E ver, por exemplo, o Rolf. O Rolf aqui eu peguei alguns contatos dele de 1985, né? Quando ele fez Macau, 27 de 11, aqui em novembro. Olha o horário, 22h43 Ulo. 9 Mike 8, em novembro também, 22h15. Yankee Bravo, 23h10, aqui já em setembro. Mas se você olhar, por exemplo, e comparar outros que é só, por exemplo, VS6 em fevereiro, 75, às 23h01, você vai ver muitas coincidências, repetição de, por exemplo, 11, 11, 12, 6, 6, 6, 7. Isso se repete todo ano. Então, se você tiver condição de procurar um determinado país, você vai acabar achando bem perto desse horário. Então, não adianta você ficar frustrado a noite inteira no rádio, que você só vai realmente falar nesses pequenos horários. É como você andar sobre as pedras. Se você sabe onde é que a pedra está, você pisa nas pedras e anda. Se você tiver água, não tem problema. Você sabe onde está a pedra. Você não vê a pedra, mas você sabe onde ela está e você vai lá tentar, né? Inclusive, aqui, por exemplo, esse contato do Rolf, o 417, foi muito interessante. Ele voltou de viagem e foi testar o equipamento à tarde, né? Finalzinho aqui, comecinho da noite. Ele não costumava operar nesse horário, costumava operar bem mais à tarde. E voltou uma estação 4S7 e 579, foi um QSO maravilhoso. Depois ele foi saber, depois de 6 meses veio uma carta, essa estação usava uma 807 com 18 watts e uma long wire de 300 metros no sloper de uma montanha. Nunca tinha feito um QSO com a Europa. Foi o primeiro QSO que ele fez no rádio. Então essas coisas são fantásticas, você guarda e lembra para o resto da vida. Mas colocando isso tudo junto, se a gente tiver, por exemplo, um diário onde se pode ver os QSOs, te ajuda muito a planejar. O Felipe até se ofereceu a fazer alguma coisa na RBN para documentar esses QSOs e fazer uma espécie de mapa de propagação. Nesse mês, nesse horário, qual a potencialidade de você falar com um determinado país, né? Basicamente, olhando essas informações, eu sempre faço um hunting calendar. Eu tenho aqui um calendário onde eu tenho por meses as expedições que vão sair, né? E as que eu preciso, por exemplo, aqui, teve um Alfa 35 em agosto, que eu não consegui falar, um Zulu Lima 7, não, que é verão, foi muito difícil. Aqui o FT5 eu consegui falar, o VK9 não. Então eu consigo manter uma certa relação e anotando quando é que eu consigo ter os contatos ou não. A grande maioria dessa informação vem desses sites do DXWorld, é muito utilizado, com os boletins, QST, Club Log também é muito interessante. Aqui, muito usado, essa parte de operação do NG3K, todo mundo entra e vê aqui tudo concentrado, fantástica apresentação para você preparar a sua caçada e tentar melhorar o seu DXCC. Tudo isso também vem uma parte de dedicação muito importante. Dedicação é o fruto de você ter o seu conhecimento aplicado a alguma coisa para desfrutar resultado. A gente não poderia falar de dedicação sem passar pelo Rolf. Tem um documento que vou passar para vocês, o Rolf escreveu, de como começou a atividade de 160 metros do país. É um documento muito interessante, né? Eu vou passar para vocês, vai estar disponível no site da Araucária. Aqui tem o Rolf, o Help, são os Alfa Eco, Vilca, o Mike Mike, e o W9 UCW também, bons ativos, isso em 1978. Uma época muito bonita dos contatos. O Rolf, sinal, foi o primeiro DXCC fora dos Estados Unidos, foi o DXCC número 14 do mundo. Então, você vê que o Brasil tem uma condição histórica privilegiada em 160 metros. Não poderíamos falar em 160 metros sem falar do Rolf. É uma pessoa que motivou todos nós, basicamente, na parte de 160 metros. E ainda está bem ativo em 6 metros, né? E já não faz mal em 160, mas divide com a gente a experiência que tem e sempre é um prazer conversar com o Rolf. A RBN também é muito interessante, vamos falar um pouco sobre a RBN.
Você pode avaliar a sua estação de uma maneira mais simples, em vez de simplesmente pedir reportagem, você pode transmitir em vários horários antes do conteste e anotar os resultados, porque na RBN você vê o resultado medido em dBm, então, embora a RBN, as antenas são verticais, não tenha muito ganho, você também sabe que isso é um parque interessante, seriam quase que estações tipo 2, digamos assim, né, as estações da RBN. Você pode comparar o sinal e mudar de antena, se eu faço uma V invertida, faço uma L, mudei alguma coisa, o que acontece? Por exemplo, tem um vizinho aqui, o N8PR, ele tem uma antena vertical, mesma altura que a minha, 100 metros, a minha tem 100, não sei, 100 metros, não, 100 pés, seriam 34 metros, né? E o sinal dele é sempre 10 dB abaixo que o meu. Eu falava, Peter, olha que você tem umas V invertido por 80 metros no meio da torre, com uma caixa de comutação. Mas isso está em 80, a transmissão está em 160. Só que ele não conseguia enxergar que tem uma perna da antena de 80, que é ligada à terra, aí o malha vem pelo cabo até uma caixa, e aquela caixa tem do outro lado uma outra malha, que vai para uma outra antena, que ele tinha as sloper, né? Então, somando tudo isso aí, dava um elemento de 160 de meia onda. Então, a vertical dele estava transmitindo todo o sinal para cima e não para baixo. Aí, quando ele se convenceu que tinha que fazer isso, porque o meu sinal era 10 dB mais forte com ele, ele foi lá e desconectou as outras antenas da torre, afastou as antenas da torre, usamos a RBN. No mesmo momento que ele fez isso, o sinal dele subiu 10 dB, nos mesmos beacons que eu estava escutando. Aí ele ficou confiante que teria que tirar, ele tirou as antenas de 80 metros da torre, e daí a vertical dele passou a funcionar, porque na verdade o seu sistema de transmissão é tudo que você tem junto. Esse é o teu sistema de transmissão. Não é a antena que você está conectando o cabo, é a antena, a torre, a outra torre, o fio, o dipolo, qualquer coisa que você coloca é um sistema só. E se aquilo tiver ressonante, ou tiver essas combinações de dipolo com cabo, com caixa, com cabo de malha e outra antena, uma de 40 e uma de 30, mas você soma 30 com 30 metros de cabo, mais 30 metros de cabo, porque eles estão juntos num ponto de aterramento, você volta a ter um sistema ressonante. Então, fazer esses testes do RBN é fundamental, porque você consegue ver na hora o que está acontecendo pelo retorno do sinal em dB. Então, você pode também fazer pesquisa, a RBN permite você baixar relatório, você baixa relatório, onde você pode fazer uma sequência de teste, você marca o horário que você fez a sequência de teste, não precisa ficar olhando lá, você transmite das 6h20 às 6h15, às 6h35 com uma antena, depois mais 5 minutos com outra antena, mais 10 minutos com outra antena. Aí você baixa o relatório e você consegue ver o que aconteceu nesse período, né? Então, o Felipe tinha uma palestra muito interessante da RB na Pernarcom, está aqui o link para vocês podem baixar, nós vamos tentar deixar disponível também no site da Araucária. Mas com tudo isso que nós falamos, quais os resultados que você pode ter esperado? Né? Como que você pode se ver trabalhando em frequência baixa com todos esses conhecimentos que nós passamos? Né? Basicamente, escutar é fundamental. Antes de você transmitir, você tem que escutar. É muito comum a pessoa ver um spot, né? E antes de copiar o prefixo, começa a chamar. E muitas vezes, a pessoa, como não tem certeza, ele passa o prefixo da estação dele e o prefixo da estação de DX, como se estivesse chamando um amigo. O outro que também escutou e viu lá no cluster e também não escutou, mas também está chamando, passa a mesma coisa. Só que o que passou o prefixo primeiro chamando o outro, deu a entender para o segundo que ele era a estação de DX. Aí o segundo também passou e deu a entender para o primeiro que era. Aí eles chegam até a trocar reportagem um com o outro, e fazer um QSO que a estação de DX nem participou, porque os dois chamaram sem escutar. Aí reclama que não está no log, que ele falou e não está no log. Então é fundamental escutar e depois chamar. Não acredita no que tem no cluster. Nunca acredita no cluster. Às vezes o cluster faz um spot de uma estação local e onde você está tem outra estação local, mas se você não copiou, você chama, faz a estação, pensa que falou a outra e não aquela que está na frequência, porque é comum em 160 por propagação você ter 3, 4 QSOs andando na mesma frequência. Quando você tem antena de recepção boa, você consegue escutar as 3, 4 estações ao mesmo tempo e ver o que acontece quando você chama e não atende.
Outra coisa interessante, passar o indicativo com uma velocidade compatível com as condições. É muito comum o pessoal que vem de contest entrar em 160 metros e chamar geral escutando 5 segundos, 4 segundos. Isso em frequência alta, como o sinal é sempre forte, você quer segurar a frequência, mas frequência baixa não funciona. Não dá tempo de chavear os relés, do sinal chegar, e conforme você aumenta a velocidade, você prejudica a facilidade de copiar com os filtros. Como em 160 se usa 100 Hz, 50, 200, muito baixo, trabalhar acima de 20 palavras por minuto, 25 é muito complicado. As estações não te escutam, porque não conseguem entender o que você está transmitindo. Então, conforme as condições, baixa para 20 por minuto, 15 por minuto. Quando eu chamo geral para DX, eu chamo em 15 palavras por minuto. Acontece, você pode ir entre 20 e 25, mas nunca mais que 25. E quando você chamar geral, escuta por pelo menos 10 a 15 segundos. Eu sei que para acontece em frequência alta expressa uma eternidade, mas você pode acreditar que para frequência baixa você vai um rate maior, você vai fazer mais estação escutando as estações do que chamando sem que nem metralhadora, sem dar tempo para escutar. Então, dá um tempo para copiar as estações que vem, né, que está chamando, e procura, porque às vezes o cara está um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e com isso você consegue realizar QSOs que se você operar nas condições normais, que opera em 80 metros ou 40 metros, em 160 não vai funcionar. Transmite quando for a sua estação, se você vê a estação chamando o outro, toda vez que você chama no horário do outro, vai prejudicar todo mundo, isso demora mais para todos, então o rate de quantidade de QSO diminui, não é adequado, né? Não chamar se a estação voltou para outra estação, então é comum o cara voltar para JA e a gente continua chamando. Então isso só complica, e quem tem experiência com Contest, com DX do outro lado, que já teve na expedição, sabe o que isso é complicado. Até o Fred depois pode copiar, comentar um pouco com a gente a experiência dele nas últimas expedições, como foi. Principalmente São Pedro e São Paulo. Outra coisa interessante, nunca repete seu prefixo antes da reportagem. Porque se você repete o prefixo antes da reportagem, a estação do outro lado vai pensar que pegou errado, que você está tentando mandar de novo. Você manda a reportagem, e se você tiver alguma dúvida, você põe o teu prefixo depois, mas muitas vezes, antes, causa que a estação de DX vai pensar que copiou o teu prefixo errado. Ou às vezes ele copiou certo e na segunda vez copiou errado. Então, você estaria diminuindo a tua chance de QSO fazendo isso. Você passa a reportagem, e caso não copiou o indicativo, você não passa a reportagem. Você continua repetindo o seu indicativo se você não tem certeza que a estação copiou corretamente o seu. Porque depois que você passar a reportagem, ela não volta mais para você e você não vai saber se o teu indicativo está certo ou está errado. E quando for possível, faz um QSO de backup. Sei que o pessoal às vezes não gosta, mas eu tive casos aqui, por exemplo, perdi um país, o Yankee Bravo 1, que eu escutei, tenho certeza que fiz um QSO maravilhoso, mas o operador lá disse que não escutou a minha reportagem. Aí eu fiquei gravando, o sinal dele subiu para 579, eu fiquei 5 minutos escutando ele chamar geral sem ninguém voltar para ele, não estava atrapalhando ninguém, e não fiz um QSO de backup. Conclusão, não tenho Yankee Bravo confirmado, tenho gravado por quase 10 minutos, com um sinal muito forte, e se eu tivesse feito um QSO de backup, eu teria um país a mais confirmado hoje. E também não chamar fora da geografia. Isso aqui é complicado, porque é um caso de perder e perder. Porque você perde porque ele não te escuta, ou se ele perde porque ele te escuta e fala, não, mas eu não chamei você, aí eu não quero falar com você. Então, o operador de DX nunca quer perder o controle do PyLab. Então, por uma questão de controle, se ele te escutar, ele provavelmente tem a opção de fazer de conta que não escute, depois te dá a oportunidade, ou na maioria das vezes ele simplesmente põe lá um xizinho, esse aqui não. Então, o mais importante é escutar, 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 escutar. Antes de transmitir, escutar bastante. Isso vai te ajudar muito, mesmo no Contest e mesmo nos DX. Então, quase terminando hoje, estamos aí com mais de uma hora, né? É um conceito muito interessante de QSL e colocar tudo isso em perspectiva, do César, o 2 Yankee Papa, né? Tem um blog muito interessante, que QSL não custa, ele vale. Qual o valor que tem toda essa dedicação, todo esse trabalho que nós estamos aqui já 3 semanas juntos, são 3 horas, na verdade,
são 6 horas, porque nós ficamos mais 1 hora de perguntas, né? E basicamente o que você pode esperar? Se você consegue montar uma estação L1, se você consegue otimizar o sistema de recepção para ter pelo menos 10 dB de relação sinal-ruído com antena de recepção e você tem uma boa antena de transmissão com um plano terra adequado, você consegue 100 países em qualquer 6 meses do ano em 160 metros. E se tiver propagação boa, você pode fazer 100 países num conteste. É provável que você chegue assim. Então, as estações tipo 1, top notch, que tem potência, uma estação vertical com bom plano terra. Plano terra é complicado. Para você ter um bom plano terra, você precisa de pelo menos 30 radiais de 20 metros, ou melhor, 60 radiais de 30 metros. Isso são quase 2.000 quilômetros de fio. Então, é muita dedicação para ter esse tipo de desempenho. Uma antena vertical com um fio, 2 fios, ou que eles usam de radial elevado, tem que ser sintonizado e é complicado de arrumar e atrapalha muito a recepção se você não neutralizar. Então, é muita dedicação para ter uma estação L1. Já uma estação tipo 2 que nós conversamos, você pode esperar que mais ou menos ele consegue fazer 100 países a cada 3 anos. A diferença aqui é monstruosa. É como se esse cara aqui tivesse em 20 metros e esse aqui tivesse em 80 metros, na mesma hora, na mesma banda. Os 10 dB de relação sinal-ruído na antena de recepção te dá uma quantidade de QSO, quantidade de resultado exponencial em relação a quem não tem uma antena de recepção. Embora lembre que aqui a diferença está antena de recepção e um pouco antena de transmissão. E quem tem uma estação tipo 3, normalmente demora de 10 a 20 anos para fazer 100 países em 160 metros. Eu, por exemplo, fui uma estação tipo L3 por 20 anos. Eu comecei em 1972 com uma dipolo 80 metros curto-circuitada. O meu primeiro país foi em 1972 e eu só consegui terminar o DXCC em 1992, 20 anos depois, já morando num lugar mais silencioso. Então, esses 3 layers têm assim um impacto muito grande na frustração e na devoção que você tem pela banda. É muito complicado você comparar as estações sem entender o porquê da propagação, sem entender o porquê da relação de sinal-ruído e esperar os resultados, tanto de conteste quanto de DX, né? Então, basicamente, reduzir o ruído em banda baixa pode ser um projeto de vários anos, mas o resultado é maravilhoso. Não é tão simples como chegar e mexer. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma sequência de fotos. Essa aqui, por exemplo, é a parte de terra que eu fiz no ano 2000, quando eu mudei para cá. Isso aqui são tubos de ferro galvanizado, né, enterrados. Imagina a destruição na casa quando você faz um negócio desse, né? Quintal todo gramado, né? Aqui, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar pré-amplificador, isso aqui foi em 2006, já fazendo uma caixinha um pouco blindada, filtro, né? Usando pré-seletor, até eu chegar em 2010 que eu desenvolvi esse sistema de recepção com pré-amplificador de 0,5 dB de noise figure, que mudou bastante a vida das antenas, né, que eu tenho. Painel para controlar isso aqui, usar chaves com bastante isolação. Isso aqui tem isolações de 100 dB, para que você possa não deixar vazar sinal de uma antena para outra. Aterramento é fundamental. Embora a antena seja importante, tudo isso aqui, na verdade, é tão ou mais importante que a antena. Isso aqui, por exemplo, é um filtro de 220. São vários toroides que entram para a estação. Eu mantenho a estação toda em 220. Quando for 110 eu tenho um transformador de isolação. Então isso me faz me isolar da rede elétrica da casa. Então, quando você começa a somar todas essas coisas, você acaba ficando, por exemplo, desse tempo. Isso aqui é a parte de baixo da minha mesa. Tem um painel de chapa galvanizada, né? E aqui eu tenho uma sequência de preamplificadores. O meu preamplificador de 40 dB de ganho é esse aqui do canto, né? Na verdade, não dá para ver, ele está aqui nesse canto aqui. E tem uma sequência de outros preamplificadores de 10 dB Norton, onde eu chaveio conforme eu preciso. Para 80, eu uso de 20 a 30 dB de ganho. Para 160 eu uso de 30 a 40 dB de ganho. Eu vario o ganho conforme as condições. Eu tenho o sistema de recepção entrando aqui num conduíte metálico.
Aqui você vê um conduíte metálico, aqui tem os choques, os dois choques que já entram no relé, onde eu chaveio qual das duas antenas eu vou usar, e vem aqui num relé que, quando eu não ligo o rádio, ele automaticamente curto-circuita tudo para proteção de raio. Então, se eu desligar desligar o rádio, esses relés desligam, automaticamente todo o sistema está desconectado. Aqui são as chaves para mudar os pré-amplificadores, né? Então, tudo isso aqui toma tempo, mas o grande segredo de frequência baixa que eu queria deixar para vocês, e com todo esse monte de informação e bastante coisa interessante, é desfrutar dos QSOs. Realmente a parte mais interessante não é tanto o resultado que está na parede. O resultado que está na parede, a gente sabe o valor. Tenta dar valor nas coisas que faz, né, para ter os resultados. Aí você saboreia. Por exemplo, aqui foi um QSO onde eu estava bem feliz, comemorando o primeiro QSO com XU7 ACY, com Camboja, long pass 160 metros, né, ainda na tradição de abrir a champanhe praticamente 20 anos depois daquele QSO com 9 Victor 1. Então, saborear 160, a banda que a gente escolhe como Gentleman, onde a gente faz isso por opção, né? E por exemplo, é algo interessante que eu queria deixar aí e passar para vocês, né? Então, basicamente, eu agradeço a participação de vocês em todos esses seminários, tem toda essa documentação está disponível na Araucária, desde os que nós fizemos em 2010, todas essas 3 sessões estão disponíveis, né? E também, com certeza, vamos aí para o futuro ter outros seminários. Então, eu vou parar a gravação. Agradeço a todos a participação aqui da terceira sessão de webinar produzida pelo Grupo Araucária, aqui com José Carlos, November 4 India Sugar, de Fort Lauderdale. Um abraço a todos.